Bom dia a todos. É um prazer enorme estar aqui nesse congresso do CONASEMES, que já é o 36º. E eu acho que eu posso dizer que eu fui em quase todos, se eu não fui em todos. Daí por aí você já vê quanto tempo que eu já estou nessa área. Queria agradecer o convite do CONASEMES pela Fernanda, grande amiga, e dizer que esse tema, né, da judicialização é um tema que, desde o final dos anos 90 e começo dos anos 2000, começou, né, a se intensificar. E hoje, eu estava até conversando com o Luiz ontem, ele tem vida própria, autônomo. Eu falei que já virou um instituto do direito sanitário. E nós, cada dia, vemos que é mais crescente. O orçamento da União tem previsto, na área da saúde, por volta de 8 bilhões para pagamento, né, da judicialização. Por aí a gente vê o crescimento e o montante, né? E toda essa questão que a gente tem do deslocamento, né, dessa incorporação de tecnologia que sai do executivo e acaba indo para o judiciário, e de uma maneira individualizada e não de uma maneira coletiva. Então, com essas minhas primeiras palavras aqui, eu vou, então, passar para o professor Daniel, que é o nosso primeiro palestrante. O tema dele é a jurisprudência recente do Supremo Tribunal Federal na judicialização da saúde, temas de repercussão geral. Você tem 25 minutos, Daniel. Prazer enorme, tá? Você está aqui. Obrigada. Controle remoto? Você coloca a apresentação? Obrigada, muito bom dia, Leni, muito obrigado pela introdução. Eu queria também agradecer o convite para estar aqui. Eu acho que é uma honra enorme o evento do CONASEMES, um evento de representação nacional, com gente de todos os lugares do país, um evento desse tamanho. Eu acho que participar para mim, o ápice, eu acho, da minha atuação nessa área. Bom, eu fiquei... Embora honrado, eu fiquei um pouco ansioso e quase desesperado quando veio o convite para falar sobre o tema 793. E por quê? Porque acho que dentro da temática da judicialização, esse é o assunto que eu domino menos. E eu domino muito pouco porque eu sou muito ruim de processo civil. Eu nunca advoguei muito, então eu não tenho experiência de contencioso, que é onde as pessoas normalmente aprendem processo civil. E eu fui um péssimo aluno de processo civil na faculdade. Eu vou confessar que eu matava as aulas de processo civil para assistir aulas no curso de Ciências Sociais da USP. Então eu tenho mais conforto para falar de Maquiavel e Hobbes do que para falar de chamamento ao processo e denunciação da lide. Então eu reconheço esse meu limite. E sabendo desse meu limite, não faria sentido eu fazer uma apresentação muito focada no tema 793, exatamente porque eu sou fraco nesse ponto, mas, sobretudo, porque tem pessoas aqui que conhecem esse tema muito melhor do que eu. Onde talvez eu possa contribuir? Talvez. Olhar o 793 ao lado dos outros temas de repercussão geral. Então, tentar entender como o tema da responsabilidade dos entes da federação aparece não só no 793, mas também nos outros temas de repercussão geral e também como aparece nos votos, nas decisões dos recursos extraordinários que são paradigmas para esses temas de repercussão geral, né? O tema 6, o tema 500, o tema 1161. Porque esse assunto aparece também, o tema da responsabilidade, nos votos, nas decisões desses acórdãos paradigmas. E eu acho que o que eu vou fazer aqui é um esforço de tentar sistematizar esse tema da responsabilidade dos entes da federação, olhando para todos os temas de repercussão geral e para os acórdãos paradigmas. Vamos ver se isso vai funcionar. Mas eu já antecipo qual que é o meu argumento aqui. Eu acho que quando a gente vai olhar, sobretudo, os debates nos acórdãos, a gente vê duas correntes que se formam no STF. Existe uma primeira corrente, que ela é capitaneada pelo ministro Fachin e apoiada pelo ministro Lewandowski, que vai olhar para a questão da divisão de competências dentro do SUS, para as regras e pactuações dentro do SUS,
mas que vai dar mais importância para isso no momento de determinar o cumprimento da decisão do que no momento de determinar quem vai compor o polo passivo. Então, é uma posição que tem bastante flexibilidade, é bastante flexível com relação a quem vai compor o polo passivo e vai olhar para as pactuações do SUS, sobretudo no momento de direcionar o cumprimento ou ressarcimento. Então, há uma desvinculação entre quem vai estar no polo passivo e quem tem a responsabilidade primária pelo cumprimento da decisão. Existe uma segunda corrente, essa é liderada pelos ministros Barroso e Alexandre de Moraes, que vai olhar para a questão da competência dentro do SUS, para as pactuações, e dar muita importância para isso já na hora de determinar quem vai estar no polo passivo. Então, não há essa dissonância entre quem está no polo passivo e quem vai cumprir a decisão. E eu vou passar tema por tema, acórdão por acórdão, para mostrar que essas duas correntes de fato existem e para mostrar como é a relação entre essas correntes, como os debates acontecem. Eu não sei se o tamanho da letra dá para ler. Eu vou começar com o tema 500. Bom, dentro do tema 500, na tese que foi fixada, existe o item 4, que vai falar que as ações que demandem fornecimento de medicamentos sem registro na Anvisa deverão necessariamente ser propostas em face da União. A primeira questão que surge aqui é se necessariamente também significa exclusivamente. Ou seja, a União ela vai ter que estar no polo passivo, mas é só ela que vai ter que estar no polo passivo. Quando a gente vai olhar o voto do ministro Barroso, que é quem redige a tese, a resposta parece ser que sim, necessariamente significa exclusivamente. Ele vai falar, a Anvisa é uma agência federal e compete à União incluir qualquer remédio em lista. Portanto, só a União é que pode ser o sujeito passivo aqui, ou seja, só a União. Então, a Anvisa é um órgão federal, então só a União ela pode compor o polo passivo. Cabe só a União explicar por que um tratamento não está registrado. O ministro Alexandre de Moraes parece ir no mesmo sentido. As ações devem ser movidas perante a Justiça Federal, pois só a União teria competência para analisar via Anvisa. Não me parece que os municípios e estados, nesse caso de medicamentos sem registro, tenham legitimidade passiva para a ação. Então, o que Alexandre de Moraes e Barroso estão falando aqui? Municípios e estados não tem nada a ver com isso, eles não entram no polo passivo. Bom, aqui a gente já vê uma primeira tensão aí. A primeira corrente que eu falei, que tem uma visão um pouco mais flexível sobre quem deve estar no polo passivo, tem duas preocupações, né? Uma delas, que manifestada pelo ministro Lewandowski, é com relação ao acesso à justiça. Ele levanta a questão, bom, mas e se não tiver uma vara federal? E ele dá o seguinte exemplo, é o exemplo dele, tá? Não é exemplo meu. Imagina uma cidade perdida no meio do Xingu, né? Não tem DPU, não tem Defensoria Pública da União, não tem vara federal, e aí, como é que fica a pessoa? E o Alexandre de Moraes, ele tenta tranquilizar o ministro Lewandowski, dizendo o seguinte, a Constituição, no seu artigo 109, permite, onde não houver juiz federal, que o juiz estadual faça às vezes. Mas a legitimidade passiva deve ser sempre da União. Então, Alexandre de Moraes ele falou, olha, não tem problema, é sempre a União, mas se não tiver vara federal, vai para a Justiça estadual. E aqui, confessando minha limitação em processo, eu olhei o 109 de cabo a rabo e eu não achei onde isso está previsto. Tem apenas, acho que o parágrafo 3º, que admite essa possibilidade para questões previdenciárias, para as ações contra o INSS. Mas aqui, de novo, falando como alguém que não é muito bom de processo. Se vocês souberem de qual inciso o ministro Alexandre de Moraes está falando, por favor, me digam. Eu perguntei para algumas pessoas que sabem de processo civil e elas também não identificaram, mas me avisem se houver algum inciso que admite essa possibilidade, para casos que não sejam previdenciários. Bom, tendo ou não essa possibilidade, o ministro Lewandowski ele compra o argumento. Ele fala, bom, agora estou convencido com a fala do ministro Alexandre de Moraes e relendo a proposta do ministro Barroso, que na verdade não se trata aqui de conferir exclusividade à Justiça Federal, mas sim que o polo passivo deve figurar a União, ele está tranquilo. Então ele aceita a possibilidade de que a ação seja contra a União, mas que corra perante a Justiça estadual.
Bom, a coisa ela se resolve dessa maneira com relação ao tema 500. Mas o debate ele ressurge. Tá? Ele ressurge no tema 793, né, onde se fixa a ideia de solidariedade. E o ministro Alexandre de Moraes ele levanta a questão. Ele fala, bom, solidariedade de todos os entes, no 793, mas como é que isso se compatibiliza com o tema 500? Né? No tema 500 a gente falou que é da União, não tem solidariedade, é da União. E o ministro Fachin ele vai dizer o seguinte, olha, o que a gente fixou no tema 500 é que a União deve necessariamente compor o polo passivo, mas não significa exclusivamente. Então, o ministro Fachin ele tem um entendimento diferente do que está no tema 500, que é diferente do que o Barroso entendeu e é diferente do que o próprio ministro Alexandre de Moraes entendeu. Mas o Alexandre de Moraes, ele compra o argumento do ministro Fachin. Ele falou, bom, com esse esclarecimento, e que conste aqui na interpretação, não necessariamente no texto, das regras de repartição de competência, acaba se abrangendo a tese anterior, de que obrigatoriamente a União deve constar. Então parece que o ministro Alexandre de Moraes, ele, nos debates do embargo de declaração, que dá origem ao tema 793, ele aceita que necessariamente não é exclusivamente, embora no voto dele ele fale em exclusivamente. Então a gente aqui já começa a ver como as correntes elas vão se confrontando, essas duas correntes que eu identifiquei, e que como isso, ao longo dos debates, vai criando algumas que palavra que eu posso usar aqui para alguns entendimentos diferentes dos ministros, tá bom? E alguns entendimentos diferentes e ministros que parecem ter entendimentos diferentes a depender do debate onde eles estão. Bom, aqui é o tema 500. A gente vai agora no tema 6. Né? Como vocês sabem, a tese ela não foi fixada, mas eu vou focar aqui numa proposta que é a proposta do ministro Barroso para a tese de repercussão geral, porque é a única que trata especificamente sobre a questão da responsabilidade. E ele vai falar, eles propõem, né? Aqui é uma proposta, não foi fixada. A propositura da demanda necessariamente em face da União. De novo, necessariamente, e de novo em face da União. Que é a entidade estatal competente para a incorporação de novos medicamentos no sistema. E aqui o ministro Barroso está tentando fazer, no tema 6, um espelho do tema 500. Então, a lógica do tema 500 cabe a Anvisa registrar, a Anvisa é órgão federal, logo a União só que deve estar no polo passivo. E aqui ele aplica essa mesma lógica. Né? Cabe à União incorporar. Se a União não incorporou, cabe à União explicar em juízo por que não houve a incorporação. E aqui, o Barroso, de novo, parece trazer a ideia de que necessariamente significa exclusivamente. Ele vai falar, somente a União tem possibilidade de decidir pela incorporação ou não de uma nova tecnologia. Assim, não faz sentido atribuir aos estados e municípios a legitimidade passiva nesses casos. Ele está falando, olha, estados e municípios não tem nada a ver com isso. E ele segue, ainda que ao final do processo se conclua pela necessidade de fornecimento de medicamento não incorporado ao SUS, deve-se atribuir à União a responsabilidade primária pelo fornecimento e financiamento do medicamento nesse caso. E aqui eu sublinhei a palavra primária, porque ele parece admitir, implicitamente, a possibilidade de uma responsabilidade subsidiária. Mas entra uma questão aqui, que é assim, como atribuir responsabilidade subsidiária a um ente que não participou do processo. Porque ele fala, olha, não precisa estar no polo passivo, estados e municípios, mas ele admite a possibilidade de uma responsabilidade subsidiária. Assim, como isso vai se compatibilizar com o fato de que ele tem uma visão mais restrita sobre quem está no polo passivo, eu acho que é uma questão interessante. O ministro Fachin, ele também vai falar, dou parcial provimento ao recurso do Estado por entender que ele assiste razão quanto à necessidade de a União compor o polo passivo. Aqui ele já, de alguma forma, reitera o que ele vai defender no 793. A gente vai chegar lá daqui a pouquinho. E aqui o ministro Barroso ele vai falar, olha, tem que ser proposta perante a Justiça Federal. Tá bom? Aquela preocupação suscitada pelo ministro Lewandowski, ela não aparece aqui nos debates sobre o 566-471. Bom, vamos seguir. Bom, 1161, né, canabidiol,
não está registrado, mas tem autorização para importação. E a tese fixada é o seguinte: cabe ao Estado fornecer, em termos excepcionais, medicamento que, embora não possua registro na Anvisa, tem a sua importação autorizada pela agência, satisfeitas algumas condições. Nessa decisão, a questão da responsabilidade ela não apareceu, ela não foi discutida. Mas ela foi suscitada pelo Estado de São Paulo quando ele opôs embargos de declaração. O que o Estado de São Paulo estava tentando defender? Que no início dessa tese, esse cabe ao Estado fornecer, na verdade deveria ser cabe à União fornecer. Tá bom? O Estado falou, olha, a gente tem o tema 500 aí, então cabe à União fornecer. Os embargos foram rejeitados e o único voto que desenvolve um pouco mais é o do ministro Gilmar Mendes, que ele vai falar, o tema 1161 difere-se dos temas 6 e 500, o que afasta a tese neste último fixada, no ponto em que consignado que as ações que demandam fornecimento de medicamentos sem registro na Anvisa deverão necessariamente ser propostas em face da União. Então, ele vai falar que, o ministro Gilmar Mendes, que nesses casos, como o do canabidiol, não tem registro, mas tem autorização para importação, não é necessariamente a União que deve estar no polo passivo. Ele vai falar que a menção a Estado, nesses termos, pode significar município, Estados, membros e União. Então, ele volta um pouco para o mundo pré-793. Agora a gente vai para o próprio 793. Né? E eu vou focar no voto do ministro Fachin, que é quem dá redação à tese no 793. E ele vai falar, quando a pretensão veicular pedido de entrega de medicamento padronizado deve figurar no polo passivo a pessoa política com competência administrativa para o fornecimento do tratamento. Quando não for padronizado, a União deve compor o polo passivo da lide. Mas aqui, de novo, ele faz uma diferenciação entre necessariamente e exclusivamente. E ele vai dizer, e aqui eu estou no segundo parágrafo, a possibilidade de se ampliar a garantia do usuário mediante a inclusão no polo passivo de uma demanda não só do ente primariamente ou legalmente responsável, mas também de outro a quem se possa imputar subsidiariamente a obrigação. A melhor solução parece ser o magistrado não excluir de plano o ente político a quem se dirigiu a pretensão. Então, o Fachin ele gosta da ideia de que tenha mais gente no polo passivo. Então, ainda que a ação ela inicialmente tenha sido proposta contra o ente que, do ponto de vista da organização do SUS, é o ente errado, o ministro Fachin fala, bom, chama o processo, mas não precisa excluir quem foi inicialmente acionado. Então, é uma visão bastante ampliada, bastante flexível sobre quem deve compor o polo passivo. Se há um responsável previamente determinado, mas se impõe a responsabilidade a outro ente federado, é obrigação do magistrado, em face do dever de ressarcimento, reconhecer tal fato, desde claro que da relação jurídica processual tenham participado todos os devedores. Então, nessa posição mais flexível com relação a quem propõe o polo passivo, está uma preocupação com, no caso Lewandowski, é mais com acesso à justiça, mas aqui é com cumprimento da decisão. Então, eu incluo mais gente no polo passivo, porque se um não cumprir, o outro vai cumprir. Não estou aqui fazendo uma avaliação se essa é uma ideia boa ou ruim, estou apenas aqui trazendo o entendimento do ministro Fachin. No caso de tratamentos não padronizados, a União poderá estar na demanda, e aqui me incomoda um pouquinho a falta de estabilidade no uso da linguagem. Então, tem lugar que fala que a União deve estar na demanda, em outros lugares fala que a União pode estar na demanda. Mas eu entendo assim que, no fundo, o que ele está falando é que deve estar na demanda. É mais coerente com tudo o que ele falou antes. Então, a União ela pode estar na demanda, ou deve estar na demanda, ainda que eventual condenação não lhe seja diretamente dirigida, por haver prévia definição da responsabilidade financeira pelo seu fornecimento a outro ente, pactuada na Comissão entre Gestores Tripartite. E aqui eu levanto uma outra questão, que é como pode haver pactuação sem padronização. E aqui pode ser uma limitação minha, tá bom? Se a pactuação ela vem antes
da padronização, da incorporação, como que pode haver uma pactuação antes da incorporação? Assim, não ficou muito claro para mim o que o ministro Fachin quis dizer com isso, se ele talvez se enganou e não faz sentido, ou se talvez eu tenha me enganado. Estou super aberto aqui a ouvir que eu estou equivocado com relação a isso, mas foi um ponto em que eu não entendi. E existe formou-se nesses embargos de declaração uma posição minoritária, né? De novo, aquelas duas correntes que elas estão entrando em choque. O ministro Moraes ele vai dizer o seguinte, para tratamentos padronizados, né? A demanda deverá ser direcionada ao ente competente de acordo com as regras de distribuição pré-estabelecidas. Em caso de insuficiência de recursos ou meios próprios para cumprir o pedido, caberá ao próprio ente demandado ou ao juiz da causa, de ofício, incluir a União no processo, em respeito ao princípio da responsabilidade subsidiária. E ele traz um entendimento de subsidiariedade, tá? Que é o entendimento do ministro Alexandre de Moraes. No campo federativo, significa basicamente que somente na hipótese de um nível mais individual não poder realizar a tarefa, é que esta há de ser transposta para um nível de agrupamento superior. Então, a ideia aqui do ministro Alexandre de Moraes é um tratamento de responsabilidade de um ente. Existe a preocupação que talvez esse ente não consiga cumprir. Você pode puxar, você chama quem está em cima. Tá? Essa é uma visão de subsidiariedade, você chama quem está em cima. Para o ministro Fachin não é isso só. Você pode chamar quem está em cima, mas você pode também chamar quem está embaixo. Tá? Então são visões diferentes de subsidiariedade que estão sendo apresentadas e que estão sendo confrontadas nessa decisão. E para tratamentos não padronizados, o ministro Alexandre de Moraes ele vai reforçar. Eu colocaria só a União. Não vejo nenhuma razão para a solidariedade quando se trata de medicamentos que não constem nas listas do SUS. Então, de novo, Alexandre de Moraes e Barroso têm uma visão muito mais restrita com relação a quem deve compor o polo passivo, enquanto que o ministro Fachin e o ministro Lewandowski têm uma visão um pouco mais alargada sobre isso. Bom, aqui são algumas decisões pós-tema 793. Eu não vou entrar em detalhes aqui, porque eu acho que isso vai ser discutido pelos meus colegas. Eu só chamaria atenção para essa linha que eu sublinhei, que vai falar que aqui a gente está falando de tratamentos não incorporados, que a União deve integrar necessariamente o polo passivo da LIDE, sem prejuízo da presença do Estado ou do município na relação processual. Ou seja, aqui reforçando a ideia de necessariamente não é exclusivamente, pelo menos nessas reclamações. Bom, e aqui eu tento de alguma forma organizar toda essa quantidade de informações que eu apresentei, né? Então, eu dividi por tipo de tratamento, começando pelo sem registro na Anvisa, e são duas teses que existem, tá bom? Uma primeira tese é que, nesses casos, no polo passivo tem que estar a União e somente a União. A União necessariamente e exclusivamente. E a responsabilidade primária ela é da União. Existe uma segunda tese, que é União necessariamente, mas não exclusivamente. E quem é que tem a responsabilidade primária? Se eu for seguir o voto do ministro Fachin, vai depender das pactuações e regras de repartição de competências do SUS. Eu acho que tem, de novo, o problema de que se não está registrado, ele não está incorporado, se não está incorporado, não tem pactuação. Então, não sei se faz muito sentido falar isso. Mas, de novo, eu tenho minhas limitações e eu estou super aberto a ouvir uma boa explicação para isso. Medicamentos não padronizados tem essa mesma divisão. Então, assim, eu tenho uma primeira tese, que é a União necessariamente e exclusivamente, e tem uma segunda tese, que ela é necessário, mas não exclusivo. Tá bom? No caso de sem registro na Anvisa e com autorização de importação, que é o caso da 1161, uma primeira tese, que foi o que o ministro Gilmar Mendes expressou nos embargos de declaração, que assim, qualquer ente da federação, qualquer um pode falar. Mas tem uma segunda tese, que é a União necessariamente, mas não exclusivamente. E aqui eu estou simplesmente transpondo a lógica do 793 para esses casos. Tá bom? Seguindo, de novo, o voto do ministro Fachin. E no caso de medicamentos padronizados, tem uma primeira tese, que é apenas o ente competente, de acordo com a repartição de competências do SUS. O ministro Barroso, num dado momento, ele vai falar, olha, se é município, é município, se é Estado, é Estado, se é União, é União. Mas
tanto o Barroso quanto o Alexandre de Moraes, eles abrem a possibilidade de incluir a União em caso de impossibilidade de cumprimento, né? Puxa quem está em cima. Mas tem uma segunda tese, cortou um pouquinho, mas tudo bem, dá para entender, que é o ente competente de acordo com a repartição de competências do SUS, com a possibilidade de incluir outro. Não necessariamente o outro está em cima. Você pode puxar quem está embaixo. E quem vai cumprir depende das pactuações e regras de repartição de competência do SUS. Bom, eu tenho algumas perguntas. A primeira já fiz algumas vezes essa pergunta. Se a resposta for óbvia, eu vou ficar um pouco constrangido. Como determinar a competência para tratamento não padronizado? Tem uma segunda questão, que é o seguinte, não sei se dá para ler bem. Bom, a responsabilidade vai ser dada de acordo com as pactuações e regras de repartição de competência do SUS. Mas a responsabilidade é de quem é responsável pelo financiamento, pela aquisição ou pelo fornecimento. Se a gente for pegar, por exemplo, a assistência farmacêutica, pode deixar. Se a gente for pegar a assistência farmacêutica, nem sempre é o mesmo ente, ou comumente não é o mesmo ente que é responsável por financiamento, aquisição e fornecimento, né? Então, a pessoa não recebeu o tratamento. Quem vai estar no polo passivo? Quem é responsável pelo financiamento, aquisição ou fornecimento? Se a gente for olhar o tema, o voto do ministro Fachin, ele está toda hora falando de financiamento. Mas eu consigo pensar em alguns cenários em que talvez essa possa não ser a melhor resposta. Mas eu estou pensando, tá? De novo, super aberto a ouvir que eu estou errado. Imagina o seguinte, tem um tratamento, o financiamento é da União, o fornecimento é do município. A União, ela passa o dinheiro, mas o fornecimento, por alguma razão, não acontece. A responsabilidade, ela ainda é da União? Se ela for, será que a União não vai pagar 2 vezes o mesmo medicamento no momento em que fez o financiamento e depois no momento de cumprir a decisão? Eu não sei se aqui eu estou vendo problemas onde não existem, tá bom? Mas foi uma questão que ficou para mim. E, por fim, se essa tese, União necessariamente e exclusivamente, que aparece de forma explícita, tá, em diversos votos, se em algum momento ela vai prevalecer ou se já julgaram a toalha com relação a isso. Eu, com isso, termino a minha apresentação, né, respeitando o horário. Eu espero ter dado alguma contribuição, não tenho nenhuma convicção de que, de fato, dei alguma contribuição. E eu acho que eu preciso reconhecer que essa minha fala ela pode ter um problema metodológico. Qual que é o problema metodológico? Eu estou levando muito a sério o que os ministros estão falando. Tá? Eu venho de uma escola de análise de precedentes em que assim, cada vírgula, cada ponto, cada palavra importa para determinar o alcance e o significado de uma decisão judicial. Mas nem todos os sistemas jurídicos podem funcionar com essa lógica. Então, talvez eu esteja dando para as palavras dos ministros mais importância do que elas de fato têm. E por isso, talvez eu esteja procurando pelo em ovo e procurando problemas onde não existem e talvez deixando passar problemas graves que existem, mas que nesse meu método de olhar uma decisão judicial eu não consigo perceber. Então, muito obrigado pela paciência de vocês e estou super aberto aqui para o debate. Obrigado.